Bom dia, pessoal! Vamos chegando para mais uma live da nossa série Brilhe Sua Luz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando, vão aproveitando essa música para a gente começar a aquecer para a nossa live de hoje, que está com um tema super especial. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pri, sempre presente. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos aquecendo um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. O tema da live de hoje, merecimento. E aí, vocês se sentem pessoas merecedoras? O que será que merecimento tem a ver com nutrição e com a nossa saúde? Falaremos sobre isso na live de hoje. Escreve pra mim aqui como é o seu senso de merecimento. Pri, que tá sempre aqui presente, compartilha aqui comigo. Escreve aqui pra mim. Como é o seu senso de merecimento? Pra nós, né? Já vamos começar com a nossa live de hoje, com o nosso tema de hoje. Bora lá então. Vamos começar com o tema de hoje. Vou colocar um piano para nos acompanhar. Pianinho, você que está chegando agora, tão profunda essa questão. Você que está chegando agora, já encaminha essa live para mais pessoas, convidando-as para estar aqui presente na live de hoje. Você que está assistindo a gravação, também já deixa sua curtida, encaminhe também essa live para aquelas pessoas que você sabe que precisam aprender mais sobre merecimento. Trabalho diariamente merecimento em minha vida, Pri diz. Vamos lá, vamos colocar um pianinho então? Bora começar com o tema da nossa live de hoje. Pessoal, por que eu quis trazer esse tema hoje? Inspirada mais uma vez por aquilo que se apresentou durante a semana, mas muito inspirada também nesses dois livros que eu já li. Esse daqui eu já li e estou relendo. Comentei sobre José Maria Escrivá na nossa live da semana passada. E esse livro aqui eu terminei de ler tem mais ou menos umas 2 semanas. E ambos trazem conceitos muito profundos, filosóficos, e que nos leva a refletir sobre a manifestação de uma nutrição apropriada, de uma vida feliz, de uma vida com abundância, de uma vida com prosperidade, que obviamente passa por sacrifícios, passa também por dores, mas não necessariamente por sofrimentos absolutos. Sempre vemos isso aqui durante os nossos encontros, durante as lives.
E o merecimento, quem já assistiu alguma palestra minha, ou quem é aluno diretamente, quem é paciente, sabe que é um tema sempre muito recorrente. Porque não tem como nós manifestarmos saúde física, mental, emocional e espiritual sem uma boa estruturação do nosso senso de merecimento. Nós veremos que isso tem completa relação com a imagem que nós temos de nós mesmos. Então, para além de merecimento, nós falaremos na nossa live/aula de hoje sobre autoimagem. Então, poderíamos colocar aqui, né, eu já fixei o tema da live de hoje, merecimento, mas merecimento, até acho que vou excluir esse daqui, vou colocar merecimento/autoimagem, para quem for chegando, saber que nós estamos falando desses dois temas que estão completamente, completamente interligados, autoimagem. Então, como a Pri disse ali, né, a Pri mencionou que é um tema que ela trabalha muito, né? Trabalha constantemente na vida dela e, de fato, temos que trabalhar isso constantemente. Mas eu vejo que grande parte das pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de emagrecer, a raiz está estruturada nessa falta de merecimento. Porque vocês concordam comigo que quando pensamos em uma boa nutrição, seja ela física, de comida mesmo, ou seja ela de qualquer outra coisa, e aí eu vou trazer um trecho desse livro aqui que nos diz o que também é alimento para nós e que me chamou muito a atenção, e eu tenho certeza que vai tocar profundamente você aí também. Mas vocês concordam comigo que para que alguém possa escolher por uma boa nutrição, esse indivíduo precisa ter minimamente um bom senso de merecimento? Para ele escolher, bom, eu vou comer isso que me faz bem e não vou comer isso que me adoece. Eu vou escolher por esse tipo de relação que me traz uma saúde relacional e não por esse tipo de relação que me adoece. Eu vou escolher por esse tipo de trabalho que me nutre e não por esse tipo de trabalho que me adoece. Vocês concordam que esses indivíduos, para que eles possam escolher por vidas nutritivas, na raiz, anteriormente, eles precisam desenvolver muito bem no interior deles um senso de merecimento? Eu mereço uma vida. Nós vimos na live da semana passada sobre a importância dos ritmos, por exemplo, né? Para que tenhamos o nosso ciclo circadiano bem funcionante. Vocês concordam que também para que nós possamos ter momentos de expansão, de ação e momentos de pausa, de cultivo de vida interior, nós também precisamos sentirmos-nos merecedores? Então, na raiz do emagrecimento, vamos reduzir isso tudo para emagrecimento, mas na raiz do seu emagrecimento, na raiz da tua prosperidade também financeira, na raiz da sua saúde mental e emocional, na raiz da saúde das tuas relações, está o merecimento, está a sua autoimagem. Então, muitas pessoas se submetem, por exemplo, a mudanças de emprego, mas se elas não trabalham a autoimagem, o senso de merecimento, você pode mudar de trabalho, por exemplo, mas você não terá um servir que seja salutar para a sua vida. Você pode se engajar em uma dieta extremamente restritiva, porque você visa o emagrecimento, ou então se colocar numa prática mais intensa de exercício físico. Você pode fazer isso, mas se você não tem uma autoimagem sadia, um senso de merecimento bem estruturado, isso certamente será transitório. Não haverá persistência na continuação desses processos, certo? Então, o senso de merecimento e essa autoimagem bem estruturada é a base fundamental para que a gente possa trazer qualquer transformação de vida que nos
forneça, que construa saúde, que nos traga nutrição. Não há nutrição e não há saúde sem uma autoimagem bem estruturada. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Ô, gente, encaminha essa live. Encaminha essa live depois dessa introdução para quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Me ajude a divulgar também isso daqui que eu compartilho, que é uma verdadeira aula, uma aula riquíssima, e que falaremos de questões muito, muito importantes para tantas pessoas. Então, encaminhe essa live. Me ajude a compartilhar, me ajude a trazer mais pessoas para iniciarmos a semana com uma autoimagem mais bem estruturada, com uma direção mais salutar. Diz aqui para mim, faz sentido? Faz sentido? Bom dia, Nilmara. Seja bem-vinda. Vamos lá, então. O que seria essa autoimagem? Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Autoimagem? Já ouviram? Quem aqui já ouviu falar sobre esse termo? E quem acredita que tem uma autoimagem que não é sadia? Autoimagem é a imagem que eu tenho de mim mesma, de mim mesmo. Qual é a imagem que você tem de você mesma, de você mesmo? O que você pensa a seu respeito? O que você se diz diariamente no teu ambiente mental? Qual é o diálogo interno que você cultiva acerca dos seus sonhos, acerca dos seus projetos, acerca das suas atitudes? Qual é o diálogo que você cultiva interiormente? Não é o que você diz para os outros. É o que você, de fato, sente sobre você. Como está a tua autoimagem hoje? Está bem estruturada? Pri disse ali em cima que o senso de merecimento é algo que ela precisa trabalhar diariamente. De fato, nós precisamos trabalhar diariamente. Mas hoje, na live de hoje, vocês vão aprender a fazer isso de uma forma mais definitiva. De uma forma que não é com frases repetidas, com mantras, para aumentar o seu senso de merecimento. Não. É realmente indo na raiz da estruturação de uma autoimagem. É isso que vocês vão aprender na live de hoje. A mudar pela raiz. Onde é? De que forma que eu mudo? Dani diz assim: no momento estou me anulando, me esqueci. Nilmara diz: crença de baixo merecimento, preciso melhorar muito ainda. Então, a autoimagem está desestruturada. Então vamos lá. Na estruturação da autoimagem, em todas as minhas aulas em que eu vou falar sobre isso, eu tenho um slide que eu demonstro muito bem sobre isso. Mas eu vou tentar fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem, certo? Então, nós temos o nosso passado e nós temos o nosso futuro. Obviamente que temos aquilo que é mais importante, que é o nosso presente. Certo? Então temos aqui o nosso passado, temos o nosso futuro, temos o nosso presente. Toda vez que a gente escreve vai ficar, acho que invertido para vocês. Mas aqui no nosso passado tem toda a nossa história de vida. Tem a nossa biografia até aqui. Até aqui. Biografia até aqui. E o que é essa biografia? Do que ela é composta? Ela é composta de frases que foram ditas, em especial no seu segundo setênio, que é o período dos 7 aos 14 anos de idade. Então, a nossa biografia até aqui, que tem aí frases, em especial do seu segundo setênio. Então, tudo aquilo que você ouviu de pais, de avós, de tios, de professores,
de autoridades amadas. Na estruturação da nossa autoimagem, tudo aquilo que é dito por uma autoridade amada, e em geral são pessoas adultas que conviveram conosco, que tinham uma certa autoridade sobre a nossa vida, tudo que foi dito por essas pessoas é internalizado de alguma forma na construção da nossa autoimagem. Então, isso pode ter sido dito sobre você, certo? Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que me trazem frases que foram ditas por professores e que até hoje, essas pacientes têm mais de 30 anos de idade, nós trabalhamos, né? Em especial, quando entra lá na primeira consulta, isso vem à tona e a gente, mudando essa perspectiva, a gente consegue estruturar de uma forma completamente diferente essa autoimagem. Então é importante que você avalie na sua própria biografia, e nós falamos muito sobre isso na live sobre leis biográficas. Se você não assistiu, está salva no feed. A partir de agora também, essa semana eu vou me estruturar para começar a levar essas lives para o YouTube. Então se você já está assistindo essa live no YouTube, essa live estará também de biografia no YouTube. Então é só você procurar aqui entre os vídeos. Mas nós vimos na live sobre leis biográficas o quanto esse segundo setênio é extremamente importante para a estruturação da nossa autoimagem. Então, é importante que você entre em contato com esse passado para você olhar o que te foi dito a seu respeito, mas também o que foi te passado a respeito de tudo que é manifesto. Então, por exemplo, que tudo somente é concretizado se tiver muito, muito, muito esforço. Eu já dei esse testemunho outras vezes em outras aulas, mas se você nunca ouviu, uma das frases que permearam a minha formação e que eu levei muito a sério por muito tempo, tem a ver com esse esforço muito grande. Que eu só conquistaria as coisas se eu realmente quase que me chicoteasse. Então eu acreditava que para eu merecer as coisas, eu tinha que trabalhar de uma forma até mesmo a quase que vender a minha alma. Entendeu? Eu tinha que haver sofrimento para que houvesse paz. Por exemplo, frases como nada cai do céu me foram ditas muitas vezes. E eu tenho convicção absoluta que foi com as melhores das intenções. Nada cai do céu. Precisa de trabalho duro. Precisa trabalhar muito. Precisa de muito, muito, muito esforço. Precisa de sofrimento. Ou seja, se não sofre, na verdade não vale. Se não tem sofrimento, não tem valor. E isso foi estruturado lá no meu segundo setênio. Vocês vejam, isso não era uma frase, isso não foi uma condição que me foi passada acerca da minha própria pessoa. Foi uma condição que me foi passada acerca da existência, acerca da vida. Vamos pegar o exemplo de uma das minhas pacientes também, que ouviu daí da professora que ela era incapaz, que ela era burra. Ouviu isso da professora. Ou de outros pacientes que me trazem um relato, por exemplo, que ouviram dos seus avós, dos seus pais, que não adianta, você come demais, tira a comida da frente dessa pessoa. Eu tenho uma paciente que na primeira consulta no resgate biográfico, ela mencionou que bem nessa fase, dos 7 aos 14 anos, ela chegava na casa dos tios, eles começavam a esconder parte da comida. Porque eles falavam, tem que esconder isso da frente da pessoa, porque senão ela vai comer tudo. Então eles davam um pedacinho ali e tiravam da mesa. Vocês imaginam, isso são crenças que vão sendo internalizadas na estruturação dessa autoimagem. Então assim, nossa, eu não tenho controle sobre a comida.
A comida não pode estar na minha frente, senão eu não me controlo. As autoridades amadas dessa minha paciente trouxeram essa verdade, obviamente entre aspas, para ela. E foi isso que ela estruturou como sendo a realidade dela. Ao meu exemplo, por exemplo, eu estruturei que aquilo que não tivesse sofrimento não tinha valor. E aí, as minhas relações precisavam ser sofridas, entendeu? Lá atrás, quando eu fui escolher um parceiro de vida, na minha adolescência eu falava, nossa, aquilo que me traz mais sofrimento é aquilo que tem mais valor. Já no namoro, eu escolhia com base no sofrimento que me traria. Porque se dá trabalho, se traz sofrimento, quer dizer que tem valor. Na estruturação, por exemplo, do meu trabalho, bom, se aquilo não fosse pesado demais, né, não tinha valor. Então eu tinha que trabalhar duro, aquilo tinha que ser pesado demais para que houvesse valor. Quem aqui tem crenças similares a essa? Escreve aqui pra gente poder... Vocês sabem que eu gosto de dialogar com vocês nessas lives. E vocês sempre trazem relatos preciosíssimos para a construção daquilo que está sendo dito. Então escreve aqui o seu relato. Já aconteceu? Você lembra de alguma frase? Alguns desses exemplos que eu mencionei aqui, de algo que você ouviu de um professor, de algo que você ouviu sobre o teu comportamento alimentar, de algo que você ouviu sobre a estruturação da sua vida, você se identifica com algum desses relatos? Ou alguns? Escreve. Enquanto vocês vão escrevendo, a gente vai dando continuidade. Então percebam que essas frases, elas têm um impacto muito, muito grande sobre a estruturação da imagem que nós temos de nós mesmos. E aí, nós passamos uma vida, muitas vezes, tentando trazer mais saúde mental, mais saúde física, mas sem atuar nessa raiz fundamental. E aí, não há dieta que te faça emagrecer se você tem uma imagem de você mesma de não merecimento, uma imagem de que você é incapaz de se controlar diante da comida, uma imagem de que você não é o suficiente, o bastante. Olha aqui, alguém escreveu, a Dani. Eu sou boa o bastante, posso me esforçar, mas não vou conseguir. Ela já acredita, eu sou boa o bastante, eu posso me esforçar, mas eu não vou conseguir. Silvia diz, sim, relações tóxicas nos relacionamentos da adolescência. Relações tóxicas que foram estruturando uma autoimagem completamente distorcida. Porque nas relações tóxicas, né, gente, há uma espécie de... É um jogo de manipulação e que ambos estão envolvidos, né? É um jogo de manipulação em que não... Existe uma codependência que um não quer perder o outro, então a depreciação da imagem do outro muitas vezes faz parte desse jogo. Porque se o outro se sentir bom o suficiente, merecedor de coisas boas, ele não estará comigo. Então eu preciso depreciar o outro. Então relações que são tóxicas, certamente são relações que são assim para que haja uma codependência. O outro não pode se sentir merecedor, porque a partir do momento que ele se sentir merecedor, ele vai buscar o melhor. E aí ele não vai estar comigo. E obviamente que quem faz isso também não tem uma autoimagem estruturada. Porque ele não se sente digno, talvez, da outra pessoa. E daí ele precisa depreciar a outra pessoa para que a relação se sustente. A Sandra diz assim, talvez alguma pessoa falava que começava e não terminava o que eu fazia. E até hoje, com 59 anos, me sinto dessa forma. Tá vendo, Sandra? Alguém disse por muitas vezes pra você, você não termina nada que você começa e tudo mais. E você foi internalizando isso. Exatamente como eu sempre fiz. Se a pessoa que aparecia já estava pronta, Nilmara tá dizendo, me desencantava, porque eu não precisava lutar para conquistar, para dar tudo pro relacionamento.
sempre ciclos viciosos de sofrimento. Vejam só, não há merecimento para uma relação que seja pacífica, que seja sadia. Vejam, gente, paz, isso que a gente está falando, merecimento, obviamente que não é uma vida sem esforço, uma vida sem dores. A gente não está falando disso. Para que haja paz, para que haja saúde, tem de haver muito esforço, muita persistência, muita consciência. Vocês verão, vocês aprenderão a estruturar isso com uma base sadia, né? Numa base, atuar na raiz dessa questão mesmo. Agora, escolher inconscientemente por aquilo que é podre é não merecimento. Por aquilo que é errado é não merecimento. É uma autoimagem distorcida. Certo? Então essas frases têm muito impacto. Essas crenças têm muito impacto. Então o que nós ouvimos de nós, o que nós ouvimos sobre a vida, são crenças, né, que vão estruturando a imagem que nós temos de nós mesmos e como nós devemos atuar no mundo. Mas isso, obviamente, vai sendo confirmado com as nossas ações onde? No presente. Então, se aqui nós temos o nosso passado, nós temos os resultados do nosso futuro, nós temos a grande chave disso, que é o nosso presente. Então, nenhuma frase que foi dita, nenhuma crença que foi externalizada começa a ganhar corpo se não tem uma ação no presente que confirme isso. Então, quem foi que disse aqui? A Silvia, né? Disse que ela ouviu isso, a Sandra. Ouviu que começava e não terminava as coisas, não fazia até o final. E aí hoje, aos 59 anos, ela ainda continua replicando isso. Porque muito provavelmente o que ela faz no presente é exatamente isso. E aí, é claro, quanto mais o tempo passa e mais você vai agindo com base nisso que foi te passado lá atrás, mais difícil vai ficando de reestruturar esse ciclo. Mas você é precioso demais, você é preciosa demais para Deus. E por isso que você está assistindo essa aula de hoje. Ela não chegou até você por acaso. Ela não chegou. Porque hoje você vai interromper esse ciclo. Com relação a isso que emergiu no teu coração agora. O que está emergindo no seu coração agora? De uma autoimagem que não está estruturada, de um senso de merecimento que não está sadio. O que emergiu em qual setor da sua vida? Hoje, isso vai se romper. Porque você é amada. Porque você é amado. Não por mim somente. Você é amado por mim também. Saiba você. Por isso que eu tô aqui, toda segunda-feira, de forma gratuita, trazendo informações para que a sua vida seja mais abundante, seja mais nutritiva, seja mais saudável, para que a sua luz possa brilhar. É por amor que eu faço isso. Mas é um amor que não é só meu. E obviamente meu amor é desse tamanho, perto do amor daquele que te criou. E é por isso que você está aqui hoje. Você tem sonhos para o futuro, não tem? Eu tenho. Para começar a interromper esse ciclo de 59 anos, daquilo que foi dito a seu respeito e que não tá te levando a viver uma vida com a sua luz brilhando, se manifestando, uma vida sadia. Eu quero que a partir de agora, e se possível nesse exato instante,
Eu vou dar 1 minuto para você fazer isso. Eu quero que você escreva, papel e caneta na mão. Eu quero que você escreva qual o resultado que você quer ter daqui a 1 ano, acerca disso que está emergindo aí no seu coração. Qual é a vida que você quer viver? Se você ouviu que você sempre começa as coisas e não termina, o que é que daqui a 1 ano você terá terminado? O que é que você quer manifestar? Se você ouviu a vida inteira que você não tem domínio sobre o alimento e por isso a comida não pode estar na sua frente, domínio sobre o que você quer ter? Qual alimento? Em qual momento do dia? Qual é a realidade que você quer manifestar? Se você ouviu que se uma relação não te trouxesse sofrimento, ela não seria valiosa, porque relação é sofrimento mesmo, trabalho é sofrimento mesmo, qual é a realidade profissional que você quer manifestar? Que tipo de trabalho é o trabalho que Deus te chama a realizar? Qual é a condição digna de trabalho para você? Qual é a relação que você quer viver? Quais são as características? Escolhe um desses setores e escreve agora 3 características que você quer manifestar no teu futuro. Temos o passado, temos o futuro e temos o presente. Para a gente começar a corrigir essa tua autoimagem, escolhe aí um desses setores e escreva. Escreva agora. Se você quiser, compartilhe aqui. Escreva em uma frase afirmativa. Eu manifesto tananã, 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 tananã. Escreve. Eu manifesto e as características do teu trabalho. Eu manifesto um trabalho assim, 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 assim. Eu manifesto uma relação assim, assim, assim. Eu manifesto uma saúde dessa forma. Eu manifesto um corpo desse jeito. Eu manifesto a conclusão do meu curso de inglês. A conclusão do aprendizado em tal coisa. Você que tem aí a crença de que nunca termina. Vamos lá. Eu manifesto, vamos começar então, gente, com frases para esse futuro. Eu manifesto meu sucesso profissional na venda de imóveis. Boa, Ágata. Boa. O que mais? Quero mais frases. Mais frases. Bora lá. Eu manifesto ser segura, saudável e persistente. Segura, saudável e persistente. Eu manifesto prosperidade na minha loja de lingerie e sexy shop novamente, já que quando tive, me auto-sabotei. Vocês estão vendo, gente? Olha aqui, Nilmara, tira esse já que quando tive, me auto-sabotei. A gente não tá falando do passado. Vocês estão vendo como, gente, vocês estão vendo como essa autoimagem, ela tá enraizada nesse passado? Reescreve, Nilmara, eu quero você reescrevendo 100 traços do seu passado. 100 traços do seu passado. O que você manifesta? Mas esse exemplo da Nilmara aqui, gente, é o exemplo disso que eu tô falando, que se vocês não tiverem uma autoimagem bem estruturada, vocês não terão saúde, o corpo dos sonhos,
a condição financeira dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos. Se vocês não tiverem uma autoimagem bem estruturada, vocês vão manifestar. É isso que ela falou. Ela teve sucesso, mas ela se auto-sabotou. É isso que acontece. Você emagrece sim, mas você se auto-sabota. Você não sustenta isso. Você até encontra, alguém disse aí, né, que encontrava relacionamentos sadios, mas se auto-sabotava. Fugia dos relacionamentos que eram bons. Até tinham oportunidades de negócio que eram bons, mas se auto-sabotavam. Essas crenças que são enraizadas, que vocês já devem ter ouvido falar, as crenças, as famosas crenças limitantes, elas estão nessa estruturação da nossa imagem de nós mesmos e no nosso senso de merecimento. Eu manifesto amigos do bem. Rosa, sabe que isso também foi algo muito, muito relevante na minha vida. Na minha adolescência, eu tive experiências bem desafiadoras com a amizade. Bem desafiadoras. E por muito tempo, eu me via assim, conversando, dialogando com Deus, e era uma dor muito grande pra mim isso. Eu não tinha confiança em amigos. A impressão que eu tinha era que, de fato, a relação de amizade era uma relação que ela não podia ser genuína, sabe? Que parecia que um falava mal do outro, e aquilo me fazia mal, eu não conseguia estar naqueles ciclos de amizade, sabe? Então eu tive muitas questões com a amizade. E hoje eu posso dizer, há muitos anos já, eu posso dizer que com o meu autoconhecimento, com a transformação dessa minha autoimagem, com o meu senso de merecimento, eu sou apaixonada pelos meus amigos, pelas minhas amigas. Quem me conhece sabe, assim, eu tenho uma fidelidade tão absoluta às minhas amizades, eu até me emociono de falar, porque eu tenho um amor muito grande pelos amigos que eu tenho. Eu me sinto muito, muito abençoada com as amizades que eu tenho. Muito abençoada. E assim, isso que você escreveu, eu manifesto amigos do bem, quando eu mudei a minha autoimagem, Rosa, o que eu comecei a atrair de pessoas que eu nem imaginava que existissem. E encontrar nas pessoas que eu já conhecia também uma forma diferente de me relacionar. Ressignificar certas amizades. E nossa, eu me sinto completamente abençoada pelos amigos que eu tenho. Eu manifesto uma vida profissional próspera, tomando posse como auditora fiscal na Cefaz. Ótimo! Eu manifesto equilíbrio emocional, financeiro e liberdade de ser quem eu sou na minha essência, sem ter que me adequar às outras pessoas. Boa, Silvia! Eu manifesto o meu sucesso no meu trabalho atual, no meu relacionamento, nos meus objetivos de estudo e manifesto ficar bem gostosa e saudável nesse próximo verão. Ótimo! Boa, gente! Eu manifesto meu equilíbrio emocional para diariamente confirmar meu alto valor e merecimento. Ótimo! Eu manifesto sucesso e abundância financeira na minha profissão, sem ter que ser um trabalho árduo. Ótimo. Falaremos sobre isso. Trabalho árduo, né? O serviço, o sacro ofício, sim, mas talvez sem o lamento, né, Daiane? Sem esse cunho pesado por trás daquilo que se faz. Não é para ser pesado. É para ser feito com gratidão, com alegria, com espírito de sacro ofício mesmo. Vocês vão aprender quando é que isso se manifesta. Na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, é claro, gente, se relacionar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Ninguém tá falando aqui que as coisas realmente não exigem o nosso esforço. O ponto não é esse. Vocês vão aprender a mudança de chave. Eu manifesto ter você pra sempre na minha vida. Sua amizade é um presente. Oh, meu amor! Eu manifesto a saúde do meu sistema imunológico, me reconhecendo o meu corpo como parte do sistema.
Eu manifesto um corpo sadio, magro e que se exercita todos os dias. Antônio, ser caprichoso é trabalhoso. Eu manifesto ter saúde no meu corpo físico e espiritual. Boa, Neumara, ainda tô esperando sua frase, tá? Você já escreveu? Ainda não. Sem o fruto do seu passado. Tô esperando sua frase aqui. Sem reflexo do passado. Bora lá, gente. Então aqui a gente manifestou coisas que a gente quer pro nosso futuro. E eu quero que agora você compre isso. Você acredite de todo o coração nisso. E por que eu quero que você acredite de todo o coração? Sabe como que nós estruturamos a nossa autoimagem? Quando nós nos reconhecemos filhos de Deus. Filhos de Deus. Você se reconhece no mais profundo do seu íntimo, filho daquele que criou tudo que existe nesse mundo? Você é nada mais, nada menos do que filho do Criador. Filho. Você não é amigo, você é filho. E é de um Deus que inspira todos os dias no seu coração o caminho pelo qual você deve andar para que a manifestação disso que você escreveu se concretize. Ele te manda sinais, ele te manda inspiração, ele te manda intuição diariamente. Mas você precisa se colocar como verdadeiramente filho e necessitado, em humildade, necessitado dessa inspiração e dessa graça divina para que você manifeste isso. Não é com a sua força que você vai manifestar. Não é porque você é muito esforçada que você vai concluir o teu estudo. Que você vai até o final, que você será persistente. Porque sim, é preciso que você saiba, a minha natureza humana, a sua natureza humana, ela é falha. Ela é limitada. Nós temos uma potência de sermos inundados com inspiração, com direcionamento e com a graça daquele que nos criou, que é derramada diariamente sobre a nossa vida. Nós vimos na live sobre aceitação quantas e quantas vezes a via pelo qual isso vai se manifestar, isso que você escreveu vai se manifestar, se apresenta e você recusa. Você recusa. Ou por soberba, porque você tenta com as suas forças, você não tem humildade o suficiente para reconhecer que sim, uma autoimagem sadia, gente, não é soberba, não é orgulho, não é se sentir o super poderoso, a super poderosa. Muito pelo contrário, é você se reconhecer limitado e necessitado do alimento espiritual que vem de Deus para a manifestação de tudo que se manifesta na sua existência. Sozinha, sozinho, você não vai conseguir estruturar a sua autoimagem. A sua autoimagem que se relaciona com a manifestação de absolutamente cada palavra que vocês escreveram. Com a manifestação desse futuro que sim, você merece. Mas você merece porque você está sobre a proteção, sobre a guarda, sobre o direcionamento de Deus. Você se sente filha, filho desse Deus? A ponto de não querer agradar o outro, mas de querer agradar acima de tudo a Deus, fazendo exatamente aquilo que Ele te pede que seja feito.
ainda que isso seja desagradável para um filho, para um pai, para uma mãe, para um patrão, para um funcionário, para um cliente, para um profissional que você contratou. Nas nossas relações, a nossa busca tem que ser essa busca de ser agradável, sim, mas em primeiro lugar a Deus, porque é a partir dele que nós merecemos. Sozinhos, de fato, nós não merecemos. O nosso senso de merecimento sadio e a nossa autoimagem sadia é abaixo de Deus. É por filiação divina. E isso, gente, é alimentado sim pelas religiões. Mas isso não vem de religiões. Tem pessoas que eu conheço, tá? Tem pessoas que eu conheço e que acreditam numa força superior, mas não necessariamente acreditam em Deus, e que são mais humildes e se sentem mais interligadas com essa fonte maior de sabedoria do que muitos religiosos. Não significa que você de fato sente que você é filho de um Deus que criou tudo, criatura. Porque se de fato você se sentisse filho desse Deus, não tem como você não se sentir merecedor e merecedora. Ele criou tudo. Você é filha dele. Você é herdeira. Ah, não sou herdeira? Sim, você é herdeira, sim, minha querida. Herdeira. Herdeira de tudo. E se Deus está te pedindo uma coisa, Ele te dará os meios disso se realizar. Mas você se fecha para essa herança. Talvez porque você é orgulhosa. Você não se coloca sob essa condução divina. Você diz, eu creio em Deus. Mas crer em Deus não é o mesmo que de fato se sentir filho dele, filha dele, merecedora. Vou pegar um trecho que está escrito nos livros, né? Eu disse que o livro trouxe aquilo que me inspirou para a live de hoje. São Paulo diz na sua epístola aos Romanos que nós somos filhos por adoção. Todos, está em São Paulo, está em Romanos. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Foi Ele quem quis fazer-nos seus filhos em Cristo, com a vinda de Cristo. E aí, ele vai falando sobre o Pai Nosso. Pai nosso, nós estamos chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. E tem uma parte que diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Certo? E aí no livro ele traz assim, temos que guiar-nos pelo amor que o nosso Pai Deus Cristo chegou a dizer. Olha o que Cristo disse. E, gente, o que isso tem a ver com nutrição? O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Nós somos filhos, não somos servos. O amor que Deus tem por nós é um amor de Pai.
e que nos deixa tão livre. Eu nunca vi um amor igual, que a gente se rebela, a gente se afasta e ele tá esperando a gente de volta. O tempo todo é um amor tão grande que ele não nos faz prisioneiro. Nós não somos servos. Ele não diz assim, não, você não pode sair daqui. Ele nos deixa livres. Mas ele nos traz que o nosso alimento, e isso, vocês percebem, gente, isso é nutrição, criatura. Você não vai ter um comportamento alimentar saudável enquanto você não aprender isso. Que também parte do seu alimento é fazer a vontade de Deus. E aí, por isso que eu disse, aqui ó, a autoimagem que vocês trouxeram, fruto do passado. Vocês estavam falando um monte de crença que vocês têm aí, tudo fruto do passado. Fruto do passado. Mas o problema é que no presente vocês estão o quê? Alimentando. Vocês estão só olhando para esse passado. Só olhando para esse passado. E agora vocês escreveram uma frase de manifestação daquilo que vocês querem. E como é que vocês vão diariamente alimentar esse senso de merecimento e autoimagem? No presente, dizendo como Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Você é filho de Deus. A promessa de Deus, ela não é relativa, ela não é relativizada. Enquanto Pai, você é herdeiro de tudo que está criado e Deus é justo. Ele te dá aquilo que você merece e aquilo que você precisa. Justiça é isso. São Tomás de Aquino já disse. A verdadeira justiça é dar a cada um o que lhe é merecido e o que se precisa. E Deus é justo. Ele vai te dar o que você merece e o que você precisa. Ele vai te dar. Então, se ele está trazendo um desejo no seu coração, é genuíno, tudo isso que vocês escreveram a respeito do futuro de vocês, saiba, Deus quer mais do que ninguém isso para a sua vida. Só que para você manifestar isso, você precisa no presente fazer a vontade do seu Pai. E aí não dá para você ter relativismo. Você quer que o reino de Deus se manifeste, mas você não é uma pessoa justa, você não traz alegria, você não traz paz, você não escolhe por isso. Como é que você quer que isso tudo se manifeste? Se você sabe que aquele caminho não é o caminho que te leva à manifestação disso, se há um sopro, se há uma intuição, se vem um sinal. E, gente, eu sou prova viva. Isso acontece o tempo todo na nossa vida. É só estarmos atentos para perceber o caminho a ser seguido. Se você não se posiciona com verdade diante das pessoas para que isso que você merece mesmo manifestar, se você não se posiciona para isso no presente, sabendo que, independente do desagrado que virá, o que te importa é agradar a Deus, você não está trabalhando a tua autoimagem e o seu senso de merecimento. Você não está trabalhando. Você está numa ideia infantil, de criança, que não assume a responsabilidade. E aí que vem. Claro que vai dar trabalho. A gente quer ter... Quando a gente diz que o sofrimento ele não é necessário, porque o sofrimento, nós falamos disso na live passada, na live retrasada. Se há sofrimento, há afastamento de Deus. Não há conexão com o momento presente e a aceitação dos caminhos que se apresentam. Não há aceitação. Estar conectado no momento presente e de fato se sentir merecedor vai ser muitas vezes desagradar muitas pessoas e tomar decisões que são desafiadoras, mas são decisões dignas de um filho de Deus, que serão desagradáveis para muitas pessoas, que te trarão muitas responsabilidades, sim, mas você sabe que você está
agindo conforme aquilo que é o que você merece. É o que te direciona para aquilo que você merece. Você assume a responsabilidade desse caminho e você sabe que a tua força não é tua, no fundo, no fundo. Que você será amparado pela força divina, porque foi Ele que te conduziu. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Para de lutar contra essa realidade. Gente, tudo fica tão mais leve. Para de querer agradar todo mundo. Para de querer replicar isso que te foi colocado lá no passado. Para de querer honrar crenças que no fundo, são crenças que te limitam. Honre o que Deus quer para sua vida. Você é filha dele, você merece uma vida com saúde, uma vida abundante. No momento presente, quando você se coloca no momento presente, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas seu corpo é tão sábio que ele sabe a hora de comer e a hora de não comer. Você não precisa de um nutricionista prescrevendo uma dieta e falando, come tantas horas, faz tantas horas de jejum. Você não precisa disso. Você precisa confiar nos sinais do seu corpo. E isso trabalha o teu senso de merecimento e a tua autoimagem. Acredite você. Porque é confiar nessa filiação divina. Eu sou filho de Deus. Eu tenho tudo que eu preciso para ter saúde. Basta eu estar no momento presente, confiar nos sinais, respeitar. E, a exemplo de Jesus, dizer, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Isso é alimento para a tua vida. Não adianta você fazer uma dieta e estar desagradando o caminho que Deus sopra diariamente no seu coração, que é o teu caminho. Você vai ter compulsão alimentar, você vai ter ansiedade. Aí você vai emagrecer com a dieta, com a proposta, vai. Você vai engordar tudo de novo. Você vai voltar a adoecer. Porque o alimento espiritual não existe. Que é fazer a vontade do seu Pai. Você é filha, criatura. Você é filho. Não tem ninguém que quer uma vida melhor para você do que Deus. Você merece viver essa vida. Você merece manifestar tudo isso que vocês escreveram. Quantas frases lindas que foram escritas. Vocês merecem tudo isso. Mas para isso vocês precisam estar no momento presente, ouvindo o que é que Deus está pedindo de você para a manifestação disso. Quem que você vai ter que desagradar? Que não que você vai precisar dizer? E, gente, tem vezes que eu me emociono. Que eu lembro da minha vida também. Tem não que é difícil de ser dito. Tem não que é difícil de ser dito. Eu sei, eu sou ser humano também. Eu não tô dizendo aqui... Vocês sabem, eu falo com todo o fervor do meu coração, que eu não tô aqui falando teorias. Eu tô falando coisas que são frutos de muita leitura. Sim, leitura teológica, leitura filosófica, de muito estudo sobre saúde humana, biologia, fisiologia. Gente, eu estudo muito, mas eu não tô falando aqui com base em leituras apenas. Eu estou falando com base naquilo que eu vivo. Eu sei que é desafiador fazer a vontade de Deus muitas vezes. Eu sei. Eu sei que às vezes o nosso desejo momentâneo nos pede outro caminho. Mas qual é o alimento espiritual que é fazer a vontade de Deus? Isso é o que te nutre. E é isso que vai te ajudar a manifestar isso que você escreveu. O futuro que você merece.
Pedimos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cristo disse: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Juan Luiz Lorda continua: para uma pessoa que se reconhece filho de Deus, identificada com Cristo, o seu alimento, a sua norma de conduta tem que ser também cumprir a vontade de Deus. Essa vontade que sente na sua consciência, que lê nos acontecimentos que o rodeiam, que escuta na palavra, que escuta agora. Eu disse, você é abençoado por estar nessa live de hoje. Não é por acaso que você chegou aqui. Não é. Eu acredito piamente nisso. E eu peço todo domingo antes de dormir, me preparando para a live de hoje. Eu falo, Senhor, traga todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se Ele te trouxe aqui é porque é para você isso. É para você. Se você está assistindo a gravação, é para você essa mensagem. Devemos tratá-lo com confiança. Somos seres necessitados e frágeis. Nós somos. Tem muita gente, escute isso daqui, tem muita gente que vai falar de autoimagem e de merecimento de um lugar que só vai fazer crescer a sua soberba, o seu orgulho, e de um lugar que vai só te trazer prisão, adoecimento, tá? O verdadeiro merecimento, a verdadeira autoimagem bem estruturada está enraizada nisso. Tudo que te falarem que é o contrário disso não te levará. Tudo que te trouxer uma ideia de que eu preciso confiar em mim, eu preciso ser mais, sou eu, você é frágil. Saiba, não é com a tua força. E se não é com a tua força, você não vai manifestar isso que você escreveu se você não estiver tendo como alimento fazer a vontade do teu Pai, porque Ele é Pai. Nós somos filhos, nós não somos servos. Faça a vontade, tenha isso como alimento da sua vida. Os sinais chegam. Essa live é um sinal. A tua consciência aponta o caminho. Esteja conectado no momento presente com aquilo que se apresenta. Tome a decisão desafiadora de ser tomada. E sinta o reino de Deus se manifestando na sua vida. A manifestação disso que é o que você escreveu do seu fruto futuro. Não aquilo que foi ouvido na tua infância, que foi sendo replicado na fase adulta e que é exemplo da nossa colega, chega aos 59 anos de idade, aquilo que ela ouviu aos 8 anos ainda continua se manifestando. Tá tentando com a sua força. Não se sente merecedora, não se sente filha de Deus. Ele tá apontando o caminho e Ele te fez perfeito para interpretar os sinais. Inclusive o sinal de fome e saciedade, sem que você precise de uma norma. Respeite os seus sinais, os sinais que chegam até você. Respeite. Respeite. Faça a vontade de Deus. Começa a ver que sim, você vai manifestar isso. Peça auxílio dele pro não desafiador que você tem que dar, pro sim desafiador que você tem que dar. Peça o auxílio dele, que se é a vontade dele e parece pesado demais, fala, Senhor, eu dou o meu sim, porque eu sou sua filha e é o meu alimento dizer o sim para você. Eu quero agradar você acima de todas as coisas, mas me ajuda, porque o caminho parece difícil demais para mim. Sozinha eu não consigo. Diga isso para ele. Você é filha. Ele trará tudo que você precisa. Ele mais do que ninguém quer que você tenha uma vida rica, abundante, saudável, próspera, alegre, feliz,
pacífica. Profundo, minha gente. Mais uma live profunda, como sempre. Mas espero que tenha tocado no seu coração e que você vá com essa certeza, com essa convicção no seu coração, adentrando essa semana. Com a guidância de Deus, com aquilo que Ele tem preparado para você. Seja forte, seja corajosa. Diga o seu sim, diga o seu não. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Beijo grande no coração de vocês. Encaminha essa live. Você que assistiu aqui agora, deixe seu comentário. Deixe seu comentário depois, porque assim o Instagram curta a gravação. Deixe seu comentário, porque assim o Instagram entende que o conteúdo é relevante e compartilha com mais pessoas. Compartilha com mais pessoas. E você que está assistindo a gravação, deixe também o seu comentário. Curta, compartilhe. Por favor, me ajudem a distribuir essa mensagem a mais pessoas. Sejam também instrumentos de Deus nisso. Porque o nosso combinado, meu e dele, é que essa live chegue para todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Nos ajude nessa tarefa. Beijo grande. Fiquem com Deus.